Oi, gente. Vai dando um oizinho aí se vocês estão me ouvindo, que eu vou esperar a Tan entrar pra chamar. Estão ouvindo bem? Ah, a Pan chamou aqui já. Pan, 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 achei. Vai entrando aí, gente, que hoje o papo vai ser ótimo. Adoro esses assuntos. Oiê! Que Epa! saudade, Clá! Uai, vê se pode a gente encontrar assim online. Pois é, né? É só assim agora, né, Clá? Vai saber até quando, gente? Ansiosa já pra voltar, Pan. Nossa, eu tô demais, você acredita? Ontem eu sonhei que eu tava em atendimento. Olha o nível! Sonhei que eu tava com os pacientes tudo Nossa, lá na clínica. mas eu acho que Oi, gente! a gente vai tendo noção do tanto que a nossa vida é boa, né? Vai. Vai sentindo falta e vai ser bom, muito bom, né? Porque a gente vai agarrar ainda mais, né, Clá? Dá mais valor, né? Exatamente, para as coisas pequenas, né? É, Eu vamos sempre deixar o digo povo assim, ai, tô entrando. muito cansada, muito cansada, muito cansada, mas eu tô sentindo uma falta de ficar pegando avião para ir atender volta da plantão. Tipo isso, né? Imagino. Porque, na verdade, a gente começa, tem uma rotina muito louca, né, Clá? E aí, quando tudo para, a gente sente falta, não tem jeito. É, o corpo, parece que o nosso corpo já está acostumado com aquela rotina. E agora, e aí, vamos ficar paradinha, a gente acaba sofrendo, né? Mas em breve a gente retornará. Amém. Oi, gente, para todo mundo que está aqui, sejam muito bem-vindos. Vai ser muito interessante essa live, né, Clá? Por isso que a gente colocou 9 horas, porque o assunto pede um horário mais tarde, né, Bem Pan? que você falou, né? Você falou assim: olha, o assunto é polêmico, então vamos deixar para mais tarde que, né, as pessoas conseguem assistir melhor. E Eu acho que dá boa, pra gente gente, vai entrando. começar se apresentando um pouquinho, né, Pan? Eu acho que o pessoal que segue a clínica aí conhece mais você, talvez, mas eu sou ginecologista, É, se mastologista apresente. e eu mexo com essa parte de sexualidade, assim, hoje em dia é o que eu mais faço, na verdade, além das tecnologias todas que estão aí na ginecologia. E eu atendo lá no grupo, eu moro em BH, mas eu vou de 15 em 15 dias para atender no grupo e eu sou muito feliz de pertencer a essa equipe. E eu acho que cada vez mais a ginecologia está ficando forte lá na clínica, né? Isso é muito Tá bom. ficando forte, porque tem muita associação, né, Clá? Tudo Então, a ver. muito, tudo a ver. E a gente vai abordar tudo isso aqui, que é muito interessante, principalmente as mulheres que estão aqui nessa live vão amar muito, porque é um tema muito casadinho, né, Clá? E a Clá, gente, então, a Clá é tudo isso, essa gineco sensacional. Eu tenho muitas pacientes que já passam com ela e são apaixonadas. Ela é muito nosso jeitinho, nossos pacientes já sabem. Então, ela veio para somar real. E antes da Clá, quem cuidava dessa parte da ginecologia era eu. Nem sei se você sabia disso, né, Eu Clá? sei. Sabe, né? Eu que fazia a parte de rejuvenescimento íntimo, a parte de laser. Então, amei demais que você pegou, porque quem é dermato gosta da dermato mesmo, né? Essa parte de gineco a gente gosta, mas não é tão apaixonado assim igual você. Então, a gente tem muita coisa para somar e eu sou muito feliz que você entrou com a gente e abrange toda essa questão. Mas eu acho interessante, sim, a gente abordar esses dois temas, porque é um tema que envolve tudo, né? Envolve autoestima, que agora nessa quarentena tem ficado um pouquinho abalada, né? Então, são tantos dias que a mulherada tá assim, desesperada. Eu É, acho tem assim, Pan, sexo é um assunto sempre polêmico, né, gente? sempre Então tem muito tabu em volta do sexo. muito A tabu. gente carrega uma herança cultural, religiosa super pesada, né? Que Sim. coloca
nos coloca como mulheres assim em uma posição não muito confortável para falar de um tema que deve ser abordado de forma tão leve. E a Clá, gente, ela aborda isso da forma mais leve possível. Como se você estivesse batendo um papo com uma amiga sobre roupa, sobre qualquer outra coisa. É assim com a Clá, vocês vão ver. Ela fala Tem disso umas pacientes minhas que falam assim, claro, quando você tá falando de orgasmo, de clitóris, parece que você tá falando assim, eu tô indo ali comprar um pão, aí eu pedi um bolo. Exatamente, é tipo isso. E você fica tão à vontade, porque se você tem uma pessoa que te passa essa segurança, você acaba falando todos os seus problemas. Então, se alguém tiver qualquer problema nesse quesito, vá com a Clá, que ela é sensacional. Assim, vocês conseguem ter um bate-papo muito bacana. E hoje a gente vai abordar um tema que eu fiquei muito ansiosa para essa live. Claro, eu confesso, pessoalmente, eu fiquei muito ansiosa e curiosa. Então, vocês vão gostar bastante. Um beijo, tem muitos pacientes aqui que estão amando. O seguinte, dermatologia com gineco, o que que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Eu acho que a gente mexe na dermato muito com essa questão da autoestima. E a autoestima repercute na nossa sexualidade o tempo inteiro. Então, eu queria que essas pessoas que estão assistindo essa live aqui pensassem o seguinte: quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando só de sexo, que é a interação entre duas pessoas. Eu estou falando de como você se olha no espelho, como você se enxerga, né? Como você se produz para aquilo ali. E aí a dermato vem agregar, porque se você tá lá com uma pele bacana, se você, né, faz um procedimento que te agrada, isso tudo vai repercutir na hora do sexo e na sua sexualidade. Então, uma especialidade, ela complementa a outra o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não é só lá, né? Lógico, a gente tem os procedimentos íntimos, mas a autoestima tá no rosto também, né? Então, na verdade, tá no seu corpo inteiro. Lógico que a estética, a gente fala muito disso, né? Da estética e tudo mais. Só que é muito além, né? A autoestima é um sentimento que te empodera, empodera qualquer mulher. Então, quando a gente trabalha com algo que está incomodando aquela paciente, é tanto o rosto quanto o corpo, a gente não só deixa ela com a autoestima alta, como a gente leva empoderamento, segurança. Então, isso é real, é fato que. E aí, isso vai melhorando tudo, né? Melhora a questão da sexualidade, a mulher se sente mais à vontade em naquele momento com o parceiro e ficar realmente mais segura nessa parte, né? Claro. E valorizar as vontades dela, né? Que é o mais importante. Então, assim, eu acho que você com uma autoestima elevada, você lá na hora da sua relação sexual, você vai saber se colocar de uma forma diferente, né? Colocar seus desejos de uma forma diferente. E isso vai ser bom não só para você, mas como para o seu parceiro também. Sim, e aí, pai, eu queria que você falasse um pouco o seguinte: a gente sempre está pensando, vocês dermatos principalmente, nessa questão do colágeno, né? Da gente estimular o colágeno no rosto o tempo todo, no corpo o tempo inteiro. E às vezes a gente esquecia um pouco que esse colágeno também diminui lá na região íntima. Ninguém Exatamente, é lembrava muito que a isso. região íntima perdia colágeno também. E a gente perde colágeno o tempo todo, não é, Pan? A gente tem que cuidar dessa parte. E na verdade é todo um processo, né, de envelhecimento. Então, tudo que a gente. Tchelon, um beijão. Tudo que a gente tudo que a gente fala de rosto serve para corpo também, lógico que com uma intensidade um pouquinho diferente. Então, lá na região íntima, na vagina, na vulva mesmo da mulher, o que que acontece? A mulher acaba perdendo tudo. A gente perde estruturação óssea. Então, toda aquela região que te dá suporte ali, aquela área pélvica, a gente tem uma absorção óssea. Então, aquilo ali já faz diminuir a região da estruturação. Então, a gente perde sustentação daquela região, a camada mais profunda do processo de envelhecimento, que é a estruturação óssea. Como se fosse uma osteoporose, que na fase de uma mulher mais madura, isso acontece e não tem jeito, né? A gente perde densidade óssea. E ali a gente perde também essa estruturação. A gente perde volume de gordura. Naquela região tem coxinha de gordurinha que faz, ou queira ou não, faz a estruturação daquela região, a sustentação.
Então, essa gordurinha vai ficando sem ser compacta, ela vai perdendo o formatinho, ela vai ficando relaxada. Então, você vai ver que vai realmente ficando mais murchinha. E aí a gente vai falar o que tem de procedimento para a gente melhorar cada um dessas questões. E a musculatura também precisa ser trabalhada ali naquela região. É muito importante, É o porque mais é importante, o mais Pan. importante. É o mais Porque é o importante seguinte, em gente. questão funcional, né, Clá? Para Exato, é isso. funcionalidade, a musculatura é realmente a mais importante, porque nossos músculos, eles são formados por fibras, e essas fibras são fibras de colágeno. Como a gente perde colágeno, essas fibras se alargam e ele vai ficando realmente flácido ali aquela região. Então, tudo fala a favor dessa perda de colágeno. E ali naquela região, a musculatura tem que ser trabalhada, tem que ser. E aí a gente já entra nessa partezinha da musculatura, só para a gente finalizar. Depois da musculatura vem a parte da pele mesmo, né? A nossa pele vai ficando mais fina. E ali naquela região vai ficando, a pele fica realmente mais envelhecida, mais flácida. E aí a gente pode entrar com bioestimulador, a gente pode entrar com preenchedor para a gente preencher aquela partezinha da gordura mesmo, que a gente está perdendo, está ficando flácida. Então, entra bioestimulador, entra preenchimento com ácido hialurônico, tem outros preenchimentos também, né, claro, que a Entra gente laser. gosta. Entra laser para melhorar a qualidade da pele mesmo, para clarear aquela região. Então, é uma área onde a mulher tem que cuidar, né? Quem não quer? Toda mulher, e cada vez mais a mulher tem olhado mais para essa região íntima, Graças né, a Clá? Deus, Graças a né? Deus. Eu acho assim, o importante da gente frisar, gente, é que todos esses procedimentos, eles são para recuperar a funcionalidade que a gente vai perdendo da região íntima ao longo do tempo. Então, melhorar questões estéticas, então você ficar com a vulva com uma aparência mais jovem, né? Uma aparência assim menos flácida, clarear, isso tudo são questões estéticas que a gente tem como um bônus, é um ganho a mais. Exatamente. Mas o nosso objetivo é funcionalidade. Porque é o seguinte, Pan, Funcionalidade. na década de 60, a gente tinha uma expectativa de vida de 45 anos. Então, as mulheres, elas não chegavam na menopausa, elas morriam antes, né? Morriam com tudo Hoje, firminho, né? com Tava tudo tudo lá firme. bonitinho, firminho. Exato. Hoje a gente vive quase metade da nossa vida com uma expectativa de vida aí de mais de 80 anos nesse período de menopausa. Então, eu costumo falar com as pacientes que talvez vai ser a melhor parte da sua vida. Você só tem que saber passar por isso, né, de uma forma bacana, aproveitando tudo que a tecnologia tem para te oferecer, né? Sim, E aí a exatamente. gente pega mais aí meninas mais jovens, por exemplo, pós-parto. Gente, tudo muda no pós-parto, né? Nossa Nossa, me pediram sexualidade. muito, Clá, para falar de pós-parto. Vamos Então, falar, tudo vamos abordar muda. essa partezinha. A vagina fica mais flácida, né? O nosso desejo sexual muda. Essa questão que a Pan falou muito bem da musculatura pélvica, gente, a gente não tem o hábito, a gente não foi ensinada a utilizar essa musculatura do nosso corpo, que é uma musculatura fantástica, né? Uma musculatura que a Uhum. gente controla. E aí a gente pode começar a falar um pouquinho do pompoarismo, que era o tema da nossa live, né, Pan? Bora. Aham. Porque é o seguinte, o pompoarismo, gente, ele ganhou esse cunho. Todo mundo já ouviu falar. Você já ouviu falar alguma vez na vida, né, Pan, do Já, pompoarismo? super sim, aham. Mas aí todo mundo associa muito o pompoarismo com essa questão sexual, né? Ele ganhou essa fama sexual porque as mulheres na Tailândia, elas faziam shows que elas trabalhavam essa musculatura, então assopravam velas, jogavam bolinhas, os viajantes passavam por lá e achavam que aquilo ali tinha um cunho sexual, né? Então, que eram casas de show para essas mulheres. Mas, na Uhum. verdade, gente, essa musculatura, o objetivo dela é você envelhecer bem e prevenir inúmeras doenças, né? Então, perda de xixi, que é incontinência urinária, incontinência fecal, a flacidez na hora da relação sexual, que vai dificultar, por exemplo, um orgasmo. Então, contrair essa musculatura faz bem para o nosso organismo, para a nossa funcionalidade pélvica
E o sexual é um extra, né? Exatamente. É um Você bônusinho aí que vai, você ganha. exatamente. Você vai, se você contrai e relaxa essa musculatura antes da sua relação sexual e durante a sua relação, você vai lubrificar mais a sua vagina, né? O É, parceiro vai gostar porque você vai diminuir ali o canal vaginal. Então, é só coisa boa. é E só aí eu coisa acho que boa. só E coisa sem boa. contar que quem tem também muita incontinência urinária, né, Clá? A gente fazendo, pensa assim, é uma musculatura, como qualquer outra musculatura do corpo que você consegue trabalhar e ela vai tonificar. Basta você trabalhar. Se você trabalhar, ela vai ficar ali firminha, bem bonitinha. É só você fazer os exercícios bem certinho que a Clá vai falar diariamente que você vai conseguir ganhar um tônus naquela região. E ganhando esse tônus, vem toda essa questãozinha aí que a Clara falou, da lubrificação, de deixar ela mais fechadinha, de estruturar aquela região para quando, no pós-parto, por exemplo, que tem muito essa questão, né, que as pessoas falam de bexiga baixa, então, isso precisa ser trabalhado. É uma musculatura que também trabalha ali no canalzinho da uretra, que ajuda muito essa questão. E muitas vezes, né, claro, é tratamento mesmo para isso. A indicação, pompoarismo é uma das indicações para incontinência urinária. É, é o seguinte, a incontinência urinária, só para quem não sabe, gente, para contextualizar, é qualquer perda involuntária de urina. Isso é bom. Então, basicamente, a gente tem aquela de esforço, que é quando eu tô pulando corda, quando eu tenho uma tosse, espirro, sai um pouquinho de xixi, né? A gente tem aquela incontinência também de urgência, que você tem que sair correndo para ir no banheiro porque você não consegue segurar. E você pode ter uma mistura das duas, que a gente chama de mista. A incontinência urinária de esforço, ela está totalmente relacionada com a flacidez dessa musculatura pélvica. E ao longo da nossa vida, a gente tem várias coisas que vão interferir para essa flacidez. Então, por exemplo, uma gravidez, o parto, né? A E via não do é só parto parto, normal, né? de forma alguma. Você Isso, imagina, fala um Pan, pouquinho também. você tá grávida, de repente você tem sua musculatura pélvica segurando tudo que você tem na pelve, e aí vem um bebê e fica 9 meses Enorme. forçando, né? E Sim, você em sim. pé o tempo todo com essas fibras todas, o bebê forçando para baixo. Então isso dá uma flacidez, não tem como. Depois a gente tem aí menopausa que interfere. E aí eu queria frisar uma coisa muito legal. Todo mundo pensa assim, incontinência urinária é coisa de mulher mais madura, do pós-menopausa. Não. Não. Hoje em dia, gente, a gente tem meninas jovens com menos de 30 anos que nunca engravidaram, saiu um estudo recente agora, que praticam. Claro, cortou você. Caiu. Meninas jovens que praticam. Você parou aí. Atividade de alto impacto. O que é Isso. isso? Voltou? Oiê! Voltou. Então, jump, crossfit, funcional, que a gente tira os dois pés do chão. Essas meninas, Pan, Uhum. 60% delas apresentou perda de xixi. Porque a gente faz essa Nossa, claro. atividade. Então vai ter uma epidemia, né? Porque, assim, a Exatamente. quantidade de meninas jovens fazendo crossfit é um absurdo. E aí a gente faz essa atividade sem pensar, sem ter consciência corporal de contrair essa musculatura É. pélvica. Então a gente vai forçando cada vez mais. E aí, gente, essa consciência corporal muscular que a gente tem que aprender a fazer, que é o que eu vou ensinar um pouquinho para vocês hoje. E a gente ainda vai falar de uma tecnologia maravilhosa, que eu já estou com essa tecnologia aqui em BH há 2 anos, e graças a Deus agora a gente vai ter também aí em São Paulo, que é a Encela, que eu acho que a gente pode deixar para falar no finalzinho, né? Acho sim. É E bastante só interessante. para finalizar essa questão do assoalho pélvico, assim, primeiro a gente teve o pompoarismo, que é essa prática milenar. Depois a gente teve um ginecologista que ficou muito famoso, que é o Arnold. Tem gente que fala que é gel, tem gente que fala Kegel, que ele popularizou essa técnica de exercícios
as mulheres começaram a praticar. E aí depois a gente teve a fisioterapia pélvica moderna, que assim, ocupou um espaço e ocupa até hoje maravilhoso, faz um trabalho fantástico e mostrou a importância de contrair toda essa musculatura, como que isso é bom para a nossa longevidade. Olha, gente, sensacional. E antes, só para frisar que a gente não tá falando mal de CrossFit, não. A gente só tá falando que Tá? se for fazer, é só lembrar dessa musculatura e quando estiver contraindo todos os músculos, contrai esse também, né, claro? Eu, por exemplo, amo atividade física, né? Pratico funcional, Eu CrossFit, tudo também amo isso. funcional. Só que eu aprendi a praticar essa atividade contraindo a minha musculatura pélvica, usando a minha musculatura pélvica a meu favor. Olha aí, e faz até um abdominalzinho ali meio secundário, né, Clau? Exato. Boa. Então, Clau, teve umas perguntinhas aqui interessantes. É, a Mônica, beijos, que perguntando qual idade pode iniciar os lasers na área íntima. na verdade, Mônica, a gente não tem assim, uma idade que a gente possa começar. Depende da queixa da paciente. Né? Então, a gente tem, por exemplo, pacientes jovens no pós-parto que sentem muito essa questão da flacidez, às vezes pela via de parto que elas tiveram. Então, às vezes, a gente não vai indicar um laser, mas a gente pode indicar uma radiofrequência, né? Então, eu acho que tem que ser muito individualizado. E as mulheres no pós-menopausa, a maioria delas tem indicação, né? Pelo déficit hormonal que acontece nessa fase, então elas têm, a maioria tem indicação. E quem também tem problema, se é uma paciente jovem que tem problema de lubrificação, o laser íntimo, por exemplo, ajuda bastante, né, claro. Super ajuda. Então aí não tem uma idade certa para começar. Se você E é quiser importante a gente melhorar, falar também, Pan, porque o tratamento, esse ressecamento vaginal que a gente tem, eu costumo falar o seguinte: não dá pra gente ter prazer sexual quando a gente associa o sexo à dor, né? é. E a nossa lubrificação vaginal, ela é justamente para que a gente não sinta dor na hora da relação sexual. E aí o Uhum. pós-parto, ou então, por exemplo, pós-menopausa, a gente tem esse ressecamento vaginal. E as pacientes Sim. sentem dor, assim, absurda para ter relação. E aí, gente, existe um grupo de pacientes que não pode fazer reposição hormonal. Paciente que já teve algum tipo de câncer, o câncer de mama, né, que é muito comum na nossa população. Sim. Então, o laser veio para revolucionar, né, para transformar a vida dessas mulheres e dar para elas novamente a chance de ter um sexo prazeroso. E Isso é levar muito legal. qualidade, né? Levar qualidade de vida. Isso melhora muito, dá qualidade mesmo. Exato. E aí, Pã, eu acho que a gente pode falar o seguinte: eu queria ensinar para vocês um exercício, uma atividade para vocês fazerem. Inicial, assim, que todo mundo pode fazer, que eu costumo falar que é o Boa, quero autoconhecimento, muito. né? A gente tem que praticar esse autoconhecimento, porque se a gente se conhece, sabe do que a gente gosta, a gente vai conseguir falar para o nosso parceiro e aí ele vai conseguir executar, porque ele também não é obrigado a saber o que a gente gosta, É, né? exato. Então, bora, Então, o que vocês gente. vão fazer, Presta menina? atenção aí, galera, nesse exercício. Tem gente que eu falo assim, contrai musculatura pélvica. A maioria das mulheres tem o hábito de contrair o abdômen ou contrair o bumbum. Não Não sabe identificar sabe? muito É. bem, né? Então, Uhum. um jeito bacana de identificar. Vocês vão no banho de preferência. No momento que tiver só vocês, sem ninguém para incomodar. Vão colocar os dois dedos dentro da vagina e vão imaginar a seguinte situação: que vocês estão no banheiro fazendo xixi. De repente, alguém abriu a porta e vocês têm que parar automaticamente. Na hora que você imaginar isso, se você tiver com seus dois dedos dentro da vagina, você vai ver que a sua musculatura automaticamente vai apertar seus dedos. Na hora que você entender que é essa musculatura, você vai saber que você está contraindo certinho e aí você vai trabalhar em cima dessa força muscular. Então, iniciantes, vocês vão fazer isso. Os dois dedos na vagina e aprender qual músculo que vocês vão contrair. Certo, Pam? Pam já vai Arrasou, praticar isso hoje. certíssimo. Já vou super. Eu tentei já dar umas praticadinhas, mas E não aí, dessa forma. gente, acontece que é igual à academia. Se eu quero ficar com o braço, com a coxa torneada, eu tenho que praticar. Então, é Todos os dias. todo dia.
né? Uhum. E aí existem os pezinhos vaginais, existem as bolinhas de pompoar, que são uma fase mais à frente, Mais avançada. mais As avançada, bolinhas. as bolinhas. Tem um vídeo super legal só de pompoarismo lá no meu Instagram, depois o passo a passo, depois quem quiser dar uma olhadinha lá. Mas aí você vai progredindo nos exercícios e praticando no dia a dia para você aprender a controlar essa musculatura sozinha. Até chegar ao ponto de você colocar as bolinhas lá dentro e conseguir sugar as bolinhas e expelir as bolinhas. Né? Gente do Se você céu! faz isso Nível com as hard bolinhas, esse. nível hard. Se você faz isso com as bolinhas, na hora da relação sexual, você consegue fazer isso também com o pênis do seu parceiro. Isso vai dar um prazer para ele e também para você, Arrasou, gente. certo? Adorei. Uhum. Curti. Tá, mas quando que eu sei que eu já posso ir para esse nível hard aí? Então, os pezinhos vaginais, eu gosto muito de indicar pelo seguinte. Os pezinhos, gente, são vários pezinhos mesmo. Cada um tem um tamanho e eles vão ficando mais pesados. Então, o que eu gosto de Uhum. orientar as pacientes? Compra um kitzinho básico desses pezinhos vaginais. E aí você vai pegar o mais levinho e vai E esses levantar. pezinhos são bolinhas. Daqui a pouquinho eu vou rapidinho pegar que eu tenho ali para Ai, ficar mais legal boa. pra vocês verem. Ai, vai lá, Clá. Então, deixa eu Pega pegar um lá. Então segundo, tá? vai lá. Tá. Gente, enquanto isso, um beijo pro pessoal de Mato Grosso, minha cunhada, beijão, Ari, meu irmão, minha madrinha, Tchelo, todo mundo aqui amando. Eu achei essa live tão interessante que eu mandei para todo mundo. Fui Ai, mandando para todo fala. mundo. Ó, Claro, eu mandei essa nossa live para geral, tudo lá da minha cidade, lá de Mato Grosso. Falei, assista, mulherada, que vai ser muito boa. E tá todo mundo aqui. Um beijo, Aninha, beijo. ó, esse é um pezinho Ah, pão, tá vendo? uau! Então, são várias cores e cada um, eles vão ficando mais pesados. E aí tem essa Hum, fitinha aqui, que é a fitinha de segurança, certo? tá, Então, o que eu certo. costumo orientar? Pega o mais levinho, você vai introduzir dentro do canal vaginal. Detalhe, Uhum. Pam, não pode ser lá no fundão, nem pode ser metade para fora aqui. Tem que ser exatamente assim, ó, no inicinho No do canal, meinho. Ah, só o tá. fiozinho para fora. Uhum. Então você vai pegar o mais leve, levanta de manhã, o que você vai fazer? Ah, eu tomo café e vou fazer uma make. Então introduz o pezinho e vai fazer suas atividades habituais, certo? Certo. Algumas mulheres vão colocar o mais leve, vão ficar em pé e o pezinho vai cair. Por quê? Porque você tá com uma flacidez muito importante. Então você tem Então que você tem que fazer trabalhar em isso. pé. Isso. Outras Entendi. vão colocar e vão conseguir segurar tranquilas. As que conseguirem segurar tranquilas, passam um nível acima, que é fazer o quê? Agachamento. Então faz 10 agachamentos segurando o pezinho lá. Certo? Caraca, gente, é uma atividade física É uma mesmo, atividade. real, E aí, tá? se você vai fazendo todo dia, vai progredindo esses pezinhos até você chegar no maiorzão lá, que é o mais pesado. Certo? Entendi. E aí, depois disso, a gente tem as bolinhas, que aí seria mais à frente ainda. Mas aí eu acho que vale a pena começar com os pezinhos, assim. Tá. Sabe? Reconhecendo essa musculatura com os 2 dedos e começa com os pezinhos. O mais legal, Pan, é que se você começa a praticar, isso vai te abrir as portas do autoconhecimento do seu corpo. Uhum. Automaticamente, a gente vai entender onde a gente gosta de ser tocada, o que nos agrada, o que nos dá prazer, né? Fazendo um adendozinho essa questão do orgasmo, do clitóris, né? Hoje a gente sabe, graças a Deus, desde a época da década de 90, que a gente teve uma pesquisadora chamada Ellen O'Connell, que mostrou pra gente que o clitóris é o nosso órgão do prazer. Então, para aquelas mulheres que estão assistindo aí, que tem uma amiga que fala assim, você nunca sentiu orgasmo vaginal na vida? A maioria das mulheres nunca sentiu orgasmo vaginal, né? 70% delas só tem orgasmo com estímulo do clitóris.
E não sabem, né? Acham que Sabem. é e não sabem se é realmente. Exato. Então, assim, no momento que você estiver colocando os pezinhos, se conhecendo, você vai entender onde você gosta de ser tocada no seu clitóris. Então, tudo assim é uma descoberta muito fantástica, sabe? Às vezes, essas Uhum. mulheres, por exemplo, vão descobrir que tem alguma patologia no assoalho pélvico e vão precisar de um acompanhamento mais intenso, né? Com uma fisioterapeuta, com a ginecologista. Então, assim, o autoconhecimento, gente, é tudo. Se vocês começarem com os dois dedos e com os pezinhos, eu acho que já vai ser bacana. Tá. Quando tiver craque nesse pezinho, daí você passa por um pouquinho mais pesadinho. Exato. Quando você E conseguir aí são fazer quantos essas pesos atitudes, desse? São são 6, se eu não me engano. 6. E onde compra? Que eu vi aqui galera perguntando. Vocês colocam assim pezinhos vaginais na no Google mesmo e vocês vão achar, vem o kitzinho. Cada um tem uma cor. Ah, vem o kit. Minha Entendi. orientação é comprar só o de metal, que eu acho melhor metal que de plástico. Essa cordinha, Uhum. gente, é a cordinha de segurança. Por quê? Coloquei lá dentro, ai meu Deus, não tô conseguindo tirar, você vai puxar a cordinha. É, porque quando tiver craque, o negócio vai sugar tanto que se não Exato, tiver cordinha, se perde lá dentro. exato. Depois tem as bolinhas. Eu posso pegar as bolinhas ali para mostrar para Pega, vocês? vai lá, claro. Gente, adorando. Eu tenho certeza que é meu irmão aqui falando um monte de coisa. Mãe, beijo. Silvinha, todo mundo dê. Esse assunto é interessantíssimo, né? Eu também acho super interessante. Ó, essas Ah, são as boa. bolinhas, tá vendo? Claro, estão perguntando quanto tempo fica com cada um. Se eu entendi, é o tempo que você já tiver craque lá agachando, levantando Isso. e o pezinho estiver lá. Então, assim, Quando colocou esse lá. pezinho estiver lá, você muda para outro peso. E aí Isso, faz o mesmo exercício, isso. né? Fala Colocou. você. Vai. Tá segurando bem, conseguindo agachar 10 vezes, por exemplo, você já pode progredir para o pezinho da frente. E aí, gente, é o seguinte: ok, fico de manhã lá com os meus pezinhos, ok, vou trabalhar. Tô dirigindo dentro do carro no trânsito, tô contraindo e soltando minha musculatura. Ninguém percebe que você tá fazendo isso. É uma coisa É, automática, né? sim. Você tem que trabalhar o tempo inteiro contraindo e soltando, porque aí sua musculatura vai ficar forte. E E é lembrar um que hábito, né, Clá? tá, Se você começa, gente, você faz até no automático, né? Assim como tudo na vida é um hábito. Só começar, você criou aquele hábito, você tá no trânsito, você vai lembrar de dar uma contraidinha e você vai. exatamente. E, por exemplo, vou ter um date hoje, vou preparar um jantar afrodisíaco aí nessa quarentena pro meu marido, pro meu Dia dos namorado, namorados chegando. chegando. Antes, você já vai começar, contrai e solta, porque isso enche a sua vagina de sangue e a gente lubrifica mais. Então, a libido já vai dar um up, assim, se você começar a trabalhar essa Hum, musculatura antes, uhum. sabe? E aí, Nossa, demais. gente, Então, no dia já tem um efeito já. Se você já, começa a fazer durante o dia, à noite ele já tem um efeitinho ali. exatamente. Eu tô falando aqui, gente, assim, bem iniciante mesmo, porque tem vários cursos para vocês fazerem. Mas é só para acender uma luzinha na cabeça de vocês, para a gente trabalhar essa musculatura e entender que a gente controla, sabe? Isso aí. Né? Aqui são as Boa. bolinhas que eu falei. Próximo passo, as bolitas. É, a gente tem o cordãozinho Nossa, gente, são quantas tailandês. bolinhas, Clá? Esse é o cordãozinho tailandês. A gente tem o benhoá, que são só duas. Então, Ah, aí o objetivo é, eu coloco as bolinhas dentro da vagina, depois eu coloco para fora as bolinhas, sem mexer, sem colocar a mão, só com a força muscular mesmo. caraca. É. Aham. E assim, existem patologias, gente, por exemplo, o vaginismo, né, que é uma patologia assim muito triste que a gente precisa reconhecer e tratar, que as mulheres contraem essa musculatura de forma involuntária e não permitem a penetração vaginal. Ah, Então, que são fica meninas que super fechado, que super, não elas vai, não sofrem muito. relaxa por nada. E aí elas têm que fazer tratamento dá um resultado assim. Quem melhora do vaginismo nunca mais recidiva, fica bem para sempre. Então a fisioterapia ajuda muito. Então você se conhecer
vai fazer com que você descubra várias coisas e você pode descobrir até algumas disfunções pélvicas também, Uhum. certo? Nossa, sensacional. E a fase das bolinhas é depois dos pezinhos. Depois os pezinhos, porque você já tá controlando mais essa musculatura. Entendi, adorei. E aí, assim, gente, o mais legal, vocês vão fazer essa questão do pompoarismo, vocês vão trabalhar isso pensando em vocês, né? O fator Uhum. masculino de benefício que eles vão ter é secundário. Eu quero que vocês façam isso por vocês. Não é para Por agradar toda. homem, sabe? Eu vejo às vezes muito assim no Google que eu fico um pouco estressada, que é, ai, faça pompoarismo para você segurar o seu homem. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que valorizar o autoconhecimento, a sexualidade positiva para nós, certo? E pensando num futuro, né? Num futuro, Exato. nessa questão da incontinência urinária, na questão da segurança do tônus daquela região, da estruturação de toda a sua região pélvica. Não Da só nessa questão da funcionalidade, né, Pan? sexualidade, né? Exato. Exatamente, da funcionalidade. E Isso daí aí, que a gente está falando de sexualidade é tudo um bônus, né? Que é um benefício que ganha, mas o objetivo, o foco é a funcionalidade da vulva, da vagina, né? Dela como um todo. a sexualidade, Pan, faz parte da nossa qualidade de vida. A gente não pode deixar isso de Tá, lado, né? é. Guardar numa gaveta e achar que a gente pode deixar isso para lá, né? Isso a gente tem que trabalhar. E eu não estou falando aqui para você trabalhar com alguém, é trabalhar você mesma, né? É. E aí, Adorei, eu gente, acho tá que a gente adorando. pode entrar no nosso assunto aqui, que é, graças a Deus, como eu falei, a gente não pode deixar de citar a fisiopélvica, que tem o seu lugar, assim, que eu trabalho muito aqui com fisiopélvica, super importante, mas a gente vem com a tecnologia, né, agregando valor e nos deixando, assim, fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, né? Vocês, dermato, já tem o hábito de trabalhar com tecnologia há muito tempo, né, Pan? Amamos demais uma tecnologia. Pois E é. tecnologia, ela vai além do que o resto pode fazer, né? Além do que os creminhos podem fazer, além do que a Físio pode fazer. Então, é muito interessante mesmo essa parte de tecnologia. E aí veio essa que a Clá vai falar tanto agora, que a gente vai ter a gente já tem na clínica, né, Clá? E Nossa, é sensacional, gente. Prestem atenção a nessa tecnologia, proposta. como a Pan falou, gente, na dermato, ela já está aí há muito tempo e graças a Deus, agora ela chegou na gineco, chegou primeiro com laser vaginal, que a gente já citou, né? E depois vieram outras coisas. A gente tem hoje uma tecnologia que já está nos Estados Unidos aí há um bom tempo, há uns 3, 4 anos. E chegou no Brasil há 2 anos e eu tive o prazer e a oportunidade de ter essa tecnologia comigo aqui em BH. Então, eu já trabalho com ela há 2 anos, por isso que eu consigo falar com muita propriedade, porque eu tenho muita paciente que já fez, de todas as idades, para todos os problemas. E, graças a Deus, eu falava, Thaís, a gente tem que colocar uma Encela aqui em São Paulo, a gente tem que colocar, porque eu sentia muita falta no trabalho que eu fazia com as pacientes com laser de associar a Encela. E agora a gente tem, ela chegou na clínica, né? Chegou num momento meio conturbado. Né? Mas E é o chegou. seguinte, gente, a Encela, ela é uma cadeira. Vou até colocar uma fotinha aqui para Coloca a vocês fotinha aí. verem. Ó, ela é uma cadeira. Tá dando para ver, Pã? Eu acho que claro, quando você clica na fotinha, Hum. ela aparece do ladinho. Eu Clica acho que já nela tá de novo. aparecendo. Clica em você. Ah, tá. Aí. Agora Acho que assim dá pra gente ver ela é. mais É uma ampla. cadeira. E é o seguinte, gente. Ela emite uma onda eletromagnética, que é uma tecnologia chamada tecnologia Hayfin, que despolariza os neurônios ali da musculatura pélvica e fazem uma contração dessa musculatura. Só que ela faz uma contração supramáxima. O que significa isso? É mais do que a gente consegue fazer de maneira voluntária. Então você senta na Sensacional. cadeira de roupa, Pã. Você não precisa tirar Ah, roupa. de roupa. Roupa. E Demais. aí a gente vai
mudando, a gente tem dois tipos de protocolo. Tem o protocolo que é específico para quem já apresenta alguma perda de urina, né? Alguma disfunção pélvica ali. E agora a gente tem um novo protocolo, que é o protocolo para meninas jovens que querem melhorar essas questões funcionais sexuais. Sexuais. Que Então demais, você claro. senta de roupa e aí ela vai fazer em meia hora 11.000 contrações. Ah, Você sente a contração mesmo, sabe? Então a gente vai e não dói aumentando nadinha, né? nada, a gente vai tateando ali a intensidade, né? De acordo com a medida que ela vai evoluindo, a gente vai aumentando a intensidade. E aí, Pam, assim, eu posso falar porque eu tenho aí a experiência desses 2 anos. Claro, com toda a propriedade. É muito interessante. Paciente que já tem perda de xixi melhora demais, muda a vida, sabe? Paciente que está querendo ganho de sexualidade, nessa qualidade sexual aí, também vê uma melhora muito importante. Então, assim, gente, vale super a pena. É uma tecnologia que veio para ficar, para agregar mesmo. E Demais. aí, E a gente tem na Espanha um estudo acontecendo com a Encela atualmente, que para homens, Pam, ah, ah, homens que apresentam disfunção erétil por conta, por exemplo, de uma cirurgia de próstata que fizeram, ou apresentam perda de xixi. Então, assim, é um ganho também que eles estão comprovando que está sendo super legal, sabe? que demais. Claro, adorei. Aí, seu E, recadinho. e já quero, hein? Depois a gente conversa no particular. Claro. Me conta uma coisa. Quantas sessões? Na primeira você já vê um resultado? Ó, Como que é isso? deixa eu só tirar essa fotinho para eu enxergar. Beleza. É o seguinte, Pam. Como é um trabalho muscular, a gente costuma fazer um protocolo anual, certo? Que é o Tá. que eu tenho hábito aqui. Então, inicialmente, são 6 sessões. A gente tem que fazer 2 sessões por semana, com intervalo de pelo menos 48 horas entre uma e outra. E aí você vai ficar meia horinha sentada lá, são 28 Ah, minutos. meia horinha. Tá. E aí Então, eu. assim, é muito bom para quem não consegue. Eu vi aqui que tem uma seguidora acompanhando a gente que ela falou que não sabe, não tem muita certeza se está fazendo a contração certa. E esse é 100% de certeza que ele vai na musculatura ideal, né? Que deve ser feito. Então, é até bom para quem não sabe fazer a encela, sentir, né? Qual é a musculatura, porque quando tentar fazer em casa, acredito que é mais certo, vai saber qual é a musculatura que está trabalhando, né? E assim, é bacana, ela falou uma coisa muito legal, vocês tocaram num ponto legal. Ela traz muito com essa consciência corporal dessa musculatura, É, sabe? Do né? que eu tenho que contrair. Então, ela ajuda muito nisso. E aí Uhum. você fica meia hora sentada, sentindo essas contrações. E aí eu falei com a Thaís muito assim, Thaís, a Thaís falou assim, será que a gente coloca uma televisão na sala? Eu falei, Thaís, não. Eu acho que a gente tem que Não. fazer uma sala que a pessoa entenda ali, pratique o autoconhecimento naquele momento também. Então, é como aqui em BH, é colocar uma música bacana, né? Um ambiente agradável para que ela Para ela entenda a ficar contração. concentrada ali Exato. na musculatura dela. Boa. E aí, depois que você faz essas 6 sessões, eu coloco uma sessão a cada 3 meses, como se fosse uma manutenção, para que você não perca esse tônus. E Sim. entre essas sessões de manutenção, você vai fazer o quê? O que eu falei no início, é contrair na hora que eu tô levando meu filho na escola, na hora que eu tô no chuveiro, na hora da relação, para você não esquecer desse músculo. Boa. E claro, a gente tem muitas pacientes de fora, né? Sim. Que fazem vários procedimentos na clínica e vale a pena a gente indicar pelo menos uma sessão. Na primeira sessão, você já tem um resultado ou você acha que não, que é dependente de outras sessões? Porque na dermatologia existem procedimentos que a gente fala que não adianta fazer porque precisa da outra sessão para ter um resultado eficaz. Uhum. Na Encela, na primeira sessão, a gente já consegue algum resultado?
Já, Como no laser íntimo, por a exemplo? maioria das pacientes já sente uma diferença. E aí, aqui em BH eu tenho muito essa questão também. Quem vem de fora, a gente adapta É, esse protocolo, né? Faz de forma mais espaçada, mas vale a pena sim fazer. E o mais legal, gente, é que eu acho o seguinte: quando lá na clínica eu pretendo fazer o que eu faço aqui. Você não vai simplesmente lá sentar e pronto. A gente vai passar numa consulta, vai entender a sua indicação daquilo ali, né? O que que a gente vai trabalhar, o que que a gente quer de ganho com aquilo ali, olhando essa parte ginecológica para que você tenha o benefício, né, que a gente está buscando. Então vai ser uma coisa bem é. personalizada assim mesmo para a gente ter sucesso. E sem contar que é o início para a técnica de pompoarismo, né, claro? É o Isso. início para você saber qual é a musculatura. Então, quem não faz ou acha que faz certo, depois que fazem em cela, sabe exatamente qual é a musculatura que tem que trabalhar. Então, em casa, vai conseguir fazer muito melhor essa técnica, né? E aí pode trabalhar essas questões todas de tônus em casa. Isso. E o que eu sentia falta em São Paulo, que eu falei no início, é que como eu amo o laser vaginal, os resultados são maravilhosos. Quando a gente associa tecnologias, como na Dermato, né? Então, associar o laser com a Encela é assim, um casamento perfeito. E a gente tem muito benefício. Aí, E juntamente com um não substitui o outro, né? Claro, não, eles se não, somam, eles né? somam. A Encela é muscular, É. sabe? E o No, laser no tá laser fazendo no íntimo, couro. tem uma ponteira que ela atua na musculatura, É, mas eu acredito que deve ser com uma menor intensidade, né? com certeza. É, Isso é a mais um Encela, efeitinho Cinderela ali, mais ou menos. ela trabalha a fibra mesmo, sabe? Então é bem Aham. diferente. E É aí como o se fosse legal, aquela eletroestimulação, né? Que a gente faz em abdômen, em glúteo. É mais ou menos isso, né? e aí, por Então é exemplo, muito mais intenso. as pacientes que têm um pouco de vergonha de falar desse assunto, ah, mas na Encela eu não preciso tirar a roupa, então eu vou. Quando senta na Hum, Encela, gente, a gente abre um leque para conversar de tantas coisas e aí a gente pode é. identificar outras questões e ela se sentir muito mais à vontade para poder falar sobre esse assunto. Então, como é uma cadeira extremamente não invasiva, eu acho que ela abre porta aí para a gente conversar Claro, de mas saúde. eu acho que deve ser muito difícil quem não se sinta à vontade com você, conversando contigo sobre todas as questões da vida desse assunto. Eu acho muito difícil, porque você realmente aborda esse tema e deixa qualquer paciente muito seguro, com uma tranquilidade muito boa em abordar todos os problemas da vida. Eu tenho certeza disso. Sexo, gente, é coisa simples, depende do jeito que a gente enxerga, né? É, Então, assim, gente, eu tive uma criação extrema, minha família é do interior, eu tive uma criação extremamente também. fechada. Assim, eu não falo disso desde novinha, eu tinha dificuldade para conversar sobre isso e eu ressignifiquei a minha maneira de olhar para o sexo e para a minha sexualidade. É o que todas vocês podem fazer, é ressignificar, é pegar as crenças que a gente carrega e mudar essas crenças, né? E olhar de uma forma leve. É o que eu queria que vocês olhassem com leveza. O organismo da mulher, gente, ele é tão perfeito. A gente tem uma musculatura que serve só para nos ajudar. A gente tem um órgão só para nos dar prazer, que é o clitóris. Então, assim, tem muita coisa para a gente descobrir, Tem. E é né? sensacional. E fora a musculatura, né? Toda essa partezinha, tem todas as questões estéticas também, né? Que tem um aumento, tem aumentado essa procura muito nesses últimos anos, né? Porque a mulherada realmente está olhando com mais carinho para essa parte íntima, né, Clá? Então tem realmente muita coisa que dá pra gente fazer. Eu tô vendo aqui uma seguidora falando que nunca ouviu falar de laser vaginal. Então isso é muito comum, né? Hum. Muita gente Então, não sabe que isso não existe. E sabe. existe. E é maravilhoso, sensacional. E assim, o interessante é o seguinte, Pan, não existe, gente, um padrão de beleza que a gente tem que seguir na região íntima. Porque a É, gente, não. o que que acontece? A gente aprendeu muito com filme pornográfico, né? Principalmente os homens. O que que a gente vê em filme pornográfico, gente? A gente vê mulheres perfeitas, corpos perfeitos, vaginas
totalmente sem pelos, perfeitas no lugar, e isso não é a nossa realidade, né? A gente tem uma variação de formato, de textura, variação de pilificação. Então, assim, se algo te incomoda, vamos cuidar. A gente pode preencher, melhorar a flacidez, clarear, diminuir os pequenos lábios. Agora, Nossa, se esse é um tema você, interessante né, também, se diminuição dos você pequenos está lábios. satisfeita e não, nada te incomoda, você não tem que ter a vagina igual de ninguém. Você tem que É, estar feliz do seu jeitinho. só cuidar realmente do seu processo de envelhecimento, né? Aí, tanto que a gente fala de banco de colágeno no rosto, é banco de colágeno na parte íntima também, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa fazer esse banco de colágeno. E a Encela, tanto quanto o laser da região íntima, faz o estímulo de colágeno, porque queira ou não, o laser principalmente, né, claro, faz um processinho ali inflamatório e todo o processo inflamatório naquela região é o que a gente quer para estímulo de colágeno. Então, o laser íntimo serve para prevenção do processo de envelhecimento e tratamento também para o processo de envelhecimento. E isso que você falou da questão da frequência é muito importante a gente falar, porque é igual face, por exemplo, a gente precisa de uma manutenção. Então, a parte da musculatura não é, fiz uma vez e pronto, nunca mais vou fazer. Não, o processo de envelhecimento vai continuar. Você vai continuar perdendo densidade óssea, você vai continuar perdendo tecido adiposo, que é gordurinha, você vai continuar perdendo colágeno, sua fibra muscular vai continuar todo aquele processo de envelhecimento. Então, é fundamental uma manutenção. Exato. Feliz Pan, amando tá todo vendo mundo. como é que a dermato e a gineco são casadas? São muito casadinhas, são muito. E tem muitos temas, claro. Quero voltar Muitas, aqui gente, a pra gente gente poderia ficar falando aqui, abordar. ó. E passou tão rápido essa live, gente. Agora que eu tô vendo, acabando. Quem chegou depois, a gente vai deixar essa live salva como IGTV, tá? Então, depois vocês podem assistir, pode mandar aí pra mulherada toda que vocês imaginarem. E tem muito tema pra gente falar, né? Claro, a gente tem muita questão de gineco com pele, com surgimento de acne, com queda de cabelo, relação hormonal. Nossa, Método vamos combinar? contraceptivo, que a gente pode falar super, né, dos métodos hoje, Super. que as mulheres, eu acho que elas estão muito ligadas hoje nessa relação energética do ciclo menstrual. Como olha o seu ciclo menstrual, a gente se conhecer, a gente entender as variações do nosso ciclo, aproveitar isso para a nossa sexualidade. Ou então a gente usar um método que não vai repercutir tanto na nossa pele, né? Então a gente trabalhar junto com a dermato para ter uma pele bacana com o método que você está usando. Ai, Pan, tem tanta Exatamente. coisa. Nossa, não, vamos voltar de verdade. Vamos, Semana que vem, super. vamos combinar? A gente Porque pode fazer eu método gostei contraceptivo muito. de pele, por exemplo, Boa. E também né? tem aqui, perguntando da menopausa, que a gente tem bastante pacientes nessa fase também que se beneficiam tanto com laser íntimo, que a gente também pode abordar essa situação da menopausa, né? Que a gente tem bastante Exato. pacientes assim. Que é o que vocês falam muito lá na clínica, que eu gosto demais, que é o envelhecer bem, né? O positive aging, ressaltando os pontos positivos e na região íntima Exatamente. também. Também. Saudades de vocês todos também. Beijos. Ai, adorei muito, Clá. Mas a Ah, gente tem um foi tempinho aí. ótimo. Estão querendo que a gente volte, mas eu acho que a gente vai voltar na semana que vem abordando outros temas. Você tá me ouvindo direito, Clá? Parece que, Tô assim. nossa, parece que acabou a bateria aqui. Mas tá E ouvindo aí elas ótimo. Gente, podem vocês estão me ouvindo? colocar sugestões, né, Pando? O que que elas querem que a gente fale também, Isso, né? mandem. Qualquer dúvida, mandem direct pra gente no meu Insta, no Insta da Clá. Clá, fala seu Insta. Ah, o meu Insta, gente, é Clarissa Silveira Gineco. E Clarissa aí Silveira lá Gineco. tem um tanto de vídeo. Tem Tem. vídeo de pompoarismo, vibrador, de coletor. E dá para navegar bastante lá. Dá. Vocês podem abusar do Insta da Clá, que é demais. E tem lá no meu Instagram também. A gente vai deixar aqui. Olha, Clá, acho que a gente vai ter que fixar o seu Insta, hein? Então, a galera tá perguntando. Tá.
Você consegue Não, fixar aí? Deixa eu tentar eu não anotar sei aqui. mexer, gente. Eu vou colocar, é Clarissa. Fala pra mim, Clá. Clarissa Silveira Gineco. 2 S, né? Isso. Silveira Gineco, gente. Quem A gente ajuda aí? pode falar, gente, de coletor menstrual, que é um tema super legal, né? Da Verdade. gente Eu olhar andei olhando, eu vi isso tudo no seu Insta. do ponto de Pronto, acho que vista aí você fixa. sustentável para menstruação, né? Que a gente não olha. Como é que Tá fixa, certo, Pan? Não Clá? sei. Tá certo o seu Insta? Coloquei Tá, certo? tá. Vamos tirar um print? Vamos. Deixa eu me ajeitar aqui, porque a Pan é muito gata, Ô, gente. Senão eu Iá. fico... Ai, meu Deus, até parece você que é. Imagina. Iá, tira pra gente. Não fixou o seu Insta, Clá. Como é que eu fixo, gente? Me ajuda. Ai, consegui. Arrasou. Eu vou Bora. bater o print. Aí vocês Então batem bate. aí. Quem gostou da live pode postar, gente, né, Pan? Sim, super, que a gente reposta, né? Um, Tira os dois. comentários. Pera, Ah, é a tá. Clá que tem que tirar, né? Isso, bom que a Iá tá dando todas as diquinhas aqui pra gente, que essa parte eu também não sei. Mas como é que eu tiro o comentário, Ia? Hã? Ai, gente, eu também não sei, Clá. Gente. Desativar Ó, então a comentário. gente vai Consegui. voltar. Isso, Tá. boa. Um, dois, três e... Bate. E pode ativar de novo. E a gente vai voltar com outros temas bem interessantes. Me mandem dicas, todo mundo. Muito obrigada por participar. Adorei essa interação, né? O Amei. pessoal Foi foi muito ótimo. interativo. E qualquer dúvida, vocês mandem para mim, ou mandem para Clá, ou mandem aqui no Insta da clínica que a gente vai responder todas as dúvidas. E depois do E corona, a gente espera todo mundo para conhecer em Encela, né, Pam? e a gente tá também com consultinha online, né, Clá? Isso. Então, se vocês quiserem antecipar essa questão de consultinha para saber qual é o melhor tratamento, tanto de questão de rosto, quanto da parte íntima também. Eu tô com consulta online, a Clá também, então a gente está conseguindo atender galera de vários estados, isso está sendo muito bom. Muito bom. E a gente consegue antecipar muito, muita parte da consulta, porque a minha consulta é 1h30, 2 horas, mais ou menos, né? E a da Clá também é por aí. Então, a gente já consegue antecipar uma boa parte, levar dar skincare, receitinhas de skincare, a Clá já falar toda essa questão desse processo da parte íntima. Então, vale muito a pena. Vocês também podem perguntar pra gente no direct, quem se interessar, tá rolando, super. Aí. Clá, a Vai live vai desligar. cair. Um Um beijo, beijo, eu Pam. amei muito, muito Também. obrigada. Gente, Meninas, um beijo, beijo beijo para todo mundo todo que mundo. acompanhou. Adorei. Beijo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.